Vamos começar o nosso livro No Mundo Maior. Hoje, no capítulo 1, vamos ver que o André tirou férias. 5 dias, uma semana de férias. E é nesses dias que a gente vai ver o que ele aprendeu. Lá na espiritualidade, quando o espírito já é mais elevado, quando ele já tem méritos assim, cada vez que ele tem um tempinho de folga, ele pode escolher aprender algo do seu interesse. E o André interessava-se muito sobre saúde mental. Então, esses casos de loucura, de obsessão persistente, esses casos que afetam o funcionamento da mente, interessavam muito para ele. Então, nesse tempinho que ele teve de férias, ele foi procurar a instituição que tratava dessas doenças mentais, sobre loucura e tudo mais. E ele teve a resposta. Calderaro, um assistente lá dos trabalhos, aceitou que ele fosse seu estagiário por essa semana. Então André vai acompanhar os casos que esse Calderaro vai ver durante essa semana e o que ele vai fazer. E nessa semana nós aqui vamos aprender muito sobre saúde mental. Bom, hoje era o primeiro dia, na verdade já era de madrugada. O instrutor, o superintendente de uma instituição bem grande que atua como uma escola para quem está se preparando, para aqueles que já são mais espiritualizados e que estão se preparando para atuar no trabalho. Esse instrutor, esse superintendente, que é o Eusébio, ia dar uma palestra aqui na Terra. Então ele ia vir lá do plano superior para dar uma palestra aqui na Terra para os que são encarnados e que estão desdobrados em sono. Você já pensou? Que coisa mais fantástica! Sempre tem isso, de vários assuntos, tudo que você quer evoluir, aprender, crescer, você pode se inscrever encarnado ou desencarnado num plano de estudo desses. E quando você estiver desdobrado em sono, você vai ser convidado a participar dessas palestras, dessas instruções. Que coisa mais fantástica! E esse ia ser o primeiro evento que o André estava participando e junto com o Calderaro. Então eles estavam sobrevoando, eu vou chamar assim, tá? Mas imagina você, eles estavam sobrevoando para chegar lá nesse local da palestra. E o André vinha pensando, olhando toda aquela maravilha assim do planeta, as nuvens, a terra, as árvores, tudo que ele estava conseguindo ver, esse azul maravilhoso, as coisas que escapam ao nosso olhar, mas que para essa espiritualidade fica disponível para eles. Então ele estava olhando e estava encantado, assim, ele estava submerso nesses pensamentos, volitando ali, né? Junto com o Calderaro. E submerso nesses pensamentos assim de gratidão a Deus e pensando, puxa, todo mundo dormindo agora nem sabe que estão protegidos. Ele chamava o nosso planeta aqui de escola, né? Todo mundo ali na escola sendo assim amparado, protegido, guiado, nem sabe que isso está acontecendo. Essa gente toda dormindo nem sabe. Então ele estava nesses pensamentos assim de gratidão quando o Calderaro falou, estão quase chegando. Daí ele, como se voltando assim da viagem que ele tava, né? Daí ele disse, sim! Daí ele disse que se lembrou que ele não tava sozinho. Aí continuaram, volitando mais um pouquinho, e o Calderaro contou pra ele quem que ia palestrar naquela noite. Porque o André não sabia, né? E aí o Calderaro falou pra ele assim, hoje quem vai dar a instrução é o Eusébio, um admirável colaborador do bem, que ensina as criaturas que já estão no caminho do aprendizado, que já querem fazer alguma coisa e que ainda estão presas ao corpo, que ainda estão ligadas ao corpo, encarnados ou recém-desencarnados. Ele é o superintendente de uma instituição muito importante e ele, apesar de todas as tarefas que ele tem, que ele é incansável, eles sempre medem assim a qualidade do espírito, né? Pelo número de atividades que já fizeram, pelo tanto de abnegação que já teve nessas atividades. E esse Eusébio era rico de atividades. E ele já tinha mérito suficiente para ir para outros lugares, para fazer outras coisas assim mais elevadas para a vida dele. E ele abdicou disso porque ele queria ficar ensinando. Olha que lindo! E quanto mais a pessoa tem amor no coração assim, mais admirável ela é. E aí o André ficou conhecendo, porque ele não conhecia, e ele percebeu no Calderaro assim aquela admiração, aquele amor que a pessoa tem pela outra, tipo assim, a admiração que tem pelo aquele que está no caminho mais à frente. E como era o caminho que o André queria seguir, porque ele diz assim que esse serviço
esse serviço na saúde mental era do interesse dele. Então, as indagações que ele fazia eram muito pertinentes, muito interessantes. Aliás, sempre, né? Sempre as perguntinhas dele são muito interessantes, é que talvez nós faríamos se estivesse lá no lugar dele. Mas como era a área de interesse dele, ele chamou de psiquiatria iluminada. Então, essa gente que trabalha para ajudar quem tá ficando doido ou quem tá entrando em algum lugar que não vai ser bom, algum lugar que eu digo assim, mental e espiritual, né? Que não vai ser bom para a pessoa, que vai ser prejudicial para a evolução dela. Essa era a área de interesse dele, então ele estava feliz da vida. O Calderaro foi levando, contou para ele quem que seria o mestre da noite e tal, contou a qualidade desse mestre, disse para ele que a gente não podia sequer pensar em desperdiçar um minutinho dessa exposição que ele ia fazer, que seria muito interessante. E quando eles estavam chegando lá, o André viu que era muita gente, era um parque assim, e ele disse que era muito humano, muito na crosta mesmo, e tinha 1.200 pessoas, ou seja, não era uma reuniãozinha qualquer, 1.200 pessoas. Calderaro falou para ele que aproximadamente 80% do que estava ali eram alunos mesmo, que não tinha evolução suficiente para ir lá onde Eusébio ensina. Então o Eusébio, por amor, por dedicação a esse serviço do bem, do ensino ao bem, ele descia, imagina a preparação desse espírito para descer até na crosta, porque eles se sentem mal, né? A nossa crosta é pesada. Então ele vinha uma vez por semana dar essa aula. E o André ficou todo felizinho, né? Que ia participar dessa aula, que ia ser o primeiro encontro dele. Chegando lá, daí ele viu que muita gente ficava conversando e o Calderaro contou para ele que ele, o Calderaro, prestava serviço só aqui na crosta mesmo e que ele não conseguia fazer um roteiro de atividades, tipo, essa semana eu vou fazer isso, essa semana eu vou participar. Não, ele não conseguia. Ele disse que ficava ao serviço dos superiores imediatos no que precisasse, ou seja, ele fazia assim o que estava ali na hora, o quebra-galho, o que era de urgência. Olha como ele falou, que ele se dedica ao socorro imediato dos infelizes. Então ele era como a ambulância, assim, o serviço de socorro, o pronto-socorro mental. Então ele nunca sabe, ninguém sabe, né, o que o outro está pensando, o que o outro vai fazer. Então ele ficava nesse socorro imediato e não conseguia estabelecer um roteiro porque sempre era urgente o que ele estava fazendo. E ele colocou assim, socorro imediato aos infelizes, evidenciando-se, evitando quanto possível a loucura e os extremos desastres morais. É sobre isso que trata o nosso livro. Então essa era a melhor pessoa para ensinar o André sobre essas coisas que ele queria aprender. Então presta atenção, esse missionário que atua na crosta evita os desastres morais. Olha como nós somos cuidados. A gente faz as loucuras e sempre tem alguém para cuidar. A gente faz os desvarios, a gente alimenta esses pensamentos ruins, a gente faz a loucura mental que acaba nos colocando num caminho ruim e a gente sempre é protegido, amparado. E esse Calderaro era essa a função dele. Então ele contou para o André que ele era atuante e compelido a conhecer profundamente o jogo das forças psíquicas e ele se devotava muito. Imagine, a devotação dele tinha que ser muito amor, muito carinho, muita vontade mesmo de trabalhar para o próximo nesse setor das forças psíquicas. Bom, o André gostou tanto dele que ele disse assim, tive a impressão que éramos velhos amigos. Eles tinham acabado de conviver assim, né? Porque ele já tinha conhecido o Calderaro antes, mas convívio mesmo eles não tinham tido muito intenso. E aí quando ele pôde ficar com esse homem, ele admirou cada vez mais. A cada minuto com ele admirava mais. Imagine você, uma pessoa, escolher trabalhar nesse ramo da doença mental, da loucura, do evitar as coisas piores, os desastres morais da humanidade. Bom, era ali. E aí, quando eles chegaram na reunião, se aproximaram bem,
Eu imagino assim que eles pousaram, né? Daí começaram a ver as pessoas, conversar com as pessoas, e o Calderaro falou para ele: aqui, hoje, só vão ter praticantes e alunos espiritualistas. Daí o André estranhou, porque sempre em todos os lugares que ele tinha ido, os alunos eram diversos, de várias religiões. Daí ele disse: mas por quê? E o Calderaro respondeu: justamente porque não podemos perder tempo. O Eusébio é uma figura muito ocupada e o assunto que ele traz é muito importante, então o estudo tem que ser justamente para aqueles que querem muito aprender. Não pode ficar divagando, não pode ter muitas linhas de raciocínio, então tem que ser focado. Então ali eram 1.200 pessoas que queriam o bem, focadas no bem, pensando em melhorar a vida. Bom, e aí o Calderaro colocou: esses aqui, apesar da claridade que já lhes assinala as diretrizes, então assim, já é gente esforçada, já é gente que quer o bem, querem fazer, mas ainda não conseguem. Daí ele colocou: padecem ainda de desarmonia, de angústias, e essas desarmonias e angústias ameaçam o seu equilíbrio. Então, eles recebem ajuda no desdobramento do sono, que é a nossa melhor ferramenta, ajudar esses ali no desdobramento do sono. Então, muito provavelmente é o nosso caso, porque a gente quer o bem, a gente já quer aprender. Tanto é que você está aqui nesse canal, você está aqui nesse vídeo para aprender a ser melhor, para aprender a fazer a coisa certa e deixar de fazer o errado. E é bem esse o caso. Quem sabe quantas reuniões dessas a gente já participou? Olha que legal! Daí quando a gente acorda, a gente não tem noção. Eu fui até lá um parque, assisti uma palestra linda, eu vou colocar em prática, eu vou fazer... Não, tu não vai se lembrar disso. Quando tu volta pro teu corpinho, tu chega ativo, energizado, feliz, animado para continuar, com vontade de fazer melhor. Tu vem com as ideias assim: mas isso eu podia melhorar. Tu, quando entra no corpinho, já vem com inspiração, com ideia boa para seguir. Alguns de nós até lembram, né? Nossa, fui num lugar tão lindo, mas não vai passar disso. A gente não vai ter a noção assim clara e nítida, como o Calderaro contou pro André, né? Essas pessoas vão chegar na sua vidinha com ideias melhores e aos poucos vão se recordando desses nossos encontros. Então quer dizer que quem quer melhorar sempre pode ir para essas palestras, para esses encontros. Reze antes de dormir para você poder ir também. Olha que coisa mais linda. E o Calderaro falou, enquanto o Eusébio não chegava ainda para fazer a palestra, né? Daí o Calderaro falou: bom, André, de certo que você não vai se surpreender se eu te falar que em face do surto de inteligência do planeta, esse livro é de 1947, tá? Então a inteligência estava começando a progredir. Lembre você que não tinha nada de tecnologia ainda, mas estava tudo por vir, estava tudo por acontecer. E aí o Calderaro falou para ele: você não vai te admirar se eu te disser que nesses surtos de inteligência, nesse progresso material, a alma humana vai ficar cada vez mais atordoada. Você não vai ficar admirado se eu te dizer que o homem está desatento às verdades celestes e que a humanidade se defronta agora com implacáveis exigências de acelerado crescer mental. Que pena, só no mental. Aí o agravo de nossas obrigações no setor de assistência, porque quanto mais pensa, quanto mais cresce no mental, no dinheiro, na tecnologia, nesse uso da inteligência, menos cresce no moral, mais desequilíbrio, mais desarmonia, ou seja, mais loucura, mais tentativas, mais desastres morais. E agora, cada vez mais, imagine que essas equipes devem ser gigantes para nos ajudar, né? Bom, eles estavam nesse nível de palestra quando chegou o Eusébio. E o André conta que é uma figura majestosa. Claro, quanto mais energia assim tem a pessoa, mais impressionante ele é, né? E chegou esse Eusébio todo querido. Todo mundo sentou para ouvir, na grama, né? Todo mundo sentou ali para ouvir e ele permaneceu em pé e fez uma oração linda, pedindo por eles, pedindo por inteligência, pedindo para que os caminhos se clareassem e que eles não ficassem com preguiça ou que eles fossem mais determinados no caminho do bem.
E depois que ele estava falando assim, André conta que partículas, como se fosse de prata, caíam sobre toda aquela gente. E ao contato daquela... Claro que as partículas eram de energia, né? Ao contato com aquela energia, todo mundo ficava bem, feliz, todo energizado e emocionado. Eu já fico imaginando assim, né? Ai, que lindo, que gostoso, que bom participar de uma reunião dessa. Então, gostaria de participar? Vamos nós aqui no nosso livro? Até o segundo capítulo!